Nós conversamos também, há poucos dias atrás, se não me falha a memória, na última quarta-feira, a respeito de um plano que o Sergei Lavrov explicitou publicamente numa entrevista para a agência TASS, que as agências ocidentais, e mais especificamente elementos no Pentágono, teriam de atentar contra a vida do presidente Putin. Tá? Tudo se desenha. Claro que hoje é o último dia do ano, eu gostaria de traçar aqui as melhores perspectivas para o próximo ano em relação à possibilidade de paz. Mas a verdade é que a gente tem compromisso com a informação de qualidade, a gente tem compromisso com a informação séria, e é menos importante ser simpático, ou ser trivial, ou falar o que as pessoas gostariam de ouvir, e muito mais importante é uma posição séria. Então, dentro dessa posição séria, tudo que eu vi, tudo que eu pude apurar, principalmente nas 2 últimas semanas de dezembro, indica, o cenário indica, as apurações indicam que nós vamos ter um ano de 2023 com um conflito muito mais sério do que tivemos na maior parte de 2022. Essa é a construção que, infelizmente, é desenhada de acordo com tudo que a gente vê e recebe de informação. Das fronteiras ucranianas, recebendo cada vez mais armamentos, dos movimentos russos e dos preparativos em Belarus para uma eventual situação de ataque à capital ucraniana. E também, gente, nós não podemos negar, toda essa construção, toda essa ideia de mobilização, de reagrupar, de reconstituir, muitas vezes em desenho de movimentação militar, como foi o recuo em Kherson, por exemplo, das tropas russas, indica que os russos, muito provavelmente, nos próximos momentos, e quando eu digo próximos momentos, é numa situação de um prazo bastante curto, devam iniciar uma nova ação terrestre contra cidades importantes dentro do território ucraniano. A capital, há também muita especulação novamente em relação a Odessa, em relação a Kharkiv, em relação à tentativa de se estabelecer uma ponte na Transnistria. Estas são situações muito faladas nesse momento. Então, não há perspectiva. Vamos tentar organizar a conversa. Não há perspectiva de encerramento do conflito no curto prazo. Mesmo a retórica do Zelensky, que trouxe dos Estados Unidos a perspectiva de que em fevereiro pudesse haver uma conversação de paz, parece para o público interno, que está bastante exaurido, está bastante sentido com tudo isso, inclusive falta de energia e tudo mais, me parece muito mais um discurso nesse sentido do que um discurso de alguém que está buscando efetivamente uma situação de contenção. Por parte da Rússia, as mobilizações acho que deixam muito claro qual é o cenário. As mobilizações indicam que a Rússia vai entrar de uma forma mais forte nesse conflito, de uma forma muito provavelmente a retomar a iniciativa terrestre em relação a vários frontes. Eu não estou falando aqui de Bakhmut, eu não estou falando aqui do Donbas, eu não estou falando aqui de situações que já estão, vamos dizer assim, em andamento, mas há expectativa e perspectiva de que situações aonde, num período recente, houve retirada ou houve um certo refluxo em relação à movimentação de tropas, possa ser novamente objeto de assédio em função desse reagrupamento e do tamanho das mobilizações. A gente tem muita dificuldade para verificar qual é o tamanho real desse tipo de mobilização. Por quê? Porque são segredos de Estado. Muitas vezes as revelações elas são até um determinado ponto aonde o adversário, o inimigo no campo de batalha, ele não conheça efetivamente quais são as realidades ali que estão sendo construídas. Então você tem muita declaração que é muito formal, é muito cosmética. Fato é, pessoal, que tudo leva a crer que a gente está caminhando para uma construção de um 2023 muito mais difícil nesse conflito e em outros conflitos pelo mundo do que nós tivemos aí em 2022. Lamento dizer isso, mas essa é a realidade.